Tem uma coisa que todo mundo sabe, é que a infância e a adolescência são fases marcadas por descobertas e transformações, e uma delas é a forma como os nossos filhos fazem amigos. Enquanto nas crianças pequenininhas elas costumam formar amizades de forma mais simples, na adolescência essas relações ganham uma profundidade, uma importância muito maior. As amizades, elas se tornam parte da vida social e emocional dos nossos filhos, influenciando suas identidades, suas decisões e seus comportamentos. E é durante essa fase que a busca por aceitação se torna ainda mais intensa. Os nossos filhos podem ser influenciados pelas opiniões e ações dos amigos, e isso pode refletir tanto positivamente quanto negativamente nas suas vidas. Essa influência pode agir incentivando a seguir caminhos que a gente considera saudáveis, ou por outro lado, levá-los a fazer escolhas inadequadas que podem ter as mais diversas consequências. E aqui eu tô falando sobre inadequadas porque isso é muito particular de cada família, o que você considera adequado ou não. E apesar de tudo isso, a gente pode oferecer o suporte necessário para as nossas crianças e adolescentes. Afinal, o apoio e orientação dos pais pode fazer toda a diferença na forma como eles enfrentam os altos e baixos das relações sociais. Vamos lá? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, sou mãe de 3 meninos, o Nicolas, o Pedro e o Luca. Sou psicóloga, orientadora parental e mestre em desenvolvimento humano. Eu idealizei o canal Carol Psi-Mãe com o intuito de facilitar o cotidiano familiar e propor novos diálogos sobre contexto familiar e desenvolvimento infanto-juvenil. Desde pequenos, os nossos filhos constroem laços com outras crianças. Esses relacionamentos são muito importantes para o desenvolvimento social e emocional deles. Quando a criança brinca e interage com outros amigos, eles têm a oportunidade de aprender sobre empatia, solidariedade, como lidar com conflitos. E sabe quando seu filho discute com um coleguinha sobre qual brinquedo usar ou como jogar? Essas pequenas disputas parecem bobas, mas na verdade são verdadeiras aulas práticas sobre como negociar, como ceder e eventualmente até como chegar num acordo. Além disso, as amizades ajudam a desenvolver autoconfiança e autoestima. Quando uma criança se sente aceita e valorizada por seus amigos, ela começa a acreditar mais em si mesma, ainda que de forma inconsciente. Na adolescência, isso se torna ainda mais evidente quando os jovens se veem em busca de identidade. Eles tendem a buscar a aprovação do grupo, e isso pode afetar o comportamento deles, uma vez que a validação que eles recebem dos amigos influencia na sua imagem pessoal e nas suas escolhas, inclusive. E é durante a adolescência que as amizades podem servir como um suporte emocional. Um amigo próximo pode ser a primeira pessoa com quem seu filho vai compartilhar suas inseguranças, seus medos e seus sonhos. E isso, por outro lado, cria um espaço para que eles explorem suas emoções e aprendam a se comunicar. Vale lembrar também que as amizades não são apenas um reflexo de quem são, mas também de uma oportunidade de desenvolvimento. Quando seu filho se junta a um grupo que valoriza a leitura, por exemplo, é bem provável que ele comece a se interessar por livros. Por outro lado, se ele se cercar de amigos que não têm interesse em estudar, por exemplo, isso também pode afetar diretamente seu desempenho escolar. Por falar nisso, você tem a impressão que o seu filho não discuta? A ciência explica. Uma pesquisa publicada no Journal of Neuroscience reuniu 46 crianças e adolescentes com idades entre 7 e 16 anos e, através de ressonância magnética, descobriu que as crianças associam a voz dos pais às recompensas e tendem a dar mais atenção, enquanto os adolescentes tendem a bloquear a voz dos pais e dar mais atenção à voz de outras pessoas. À medida que os adolescentes vão crescendo, é normal que eles se distanciem um pouco dos pais para dar um maior espaço para os amigos. Isso é esperado. E, convivendo mais com esses jovens, é natural que eles se sintam pressionados a se encaixar para serem aceitos pelo grupo. E essa é uma das principais características da adolescência. E quando eu falo de pressão de grupo, eu estou me referindo a essa força que leva os jovens a se comportarem de maneiras que de outra forma não fariam. É aquela vontade de não ficar fora, de não ser o diferente. A pressão pode se manifestar de formas sutis ou bem explícitas. Pode ser algo simples, como seguir uma nova tendência de moda. Quem nunca viu um adolescente ficar doido por uma roupa porque todos os amigos estão usando? Quem nunca? Ou mais sério, como experimentar álcool ou drogas. Imagina que o seu filho está em uma festa e todos os seus amigos começam a beber. Mesmo que ele saiba que não deveria, a pressão para se encaixar e não parecer careta pode ser enorme. E isso pode levá-lo a tomar decisões que ele sabe que são inadequadas. A questão é que durante a adolescência, o cérebro dos jovens ainda está em desenvolvimento.
especialmente nas áreas relacionadas ao controle de impulsos e à tomada de decisões. Isso significa que eles podem ter dificuldades em avaliar as consequências das suas ações e, em situações de pressão, podem agir de maneira impulsiva. Gente, isso é neurociência. Além disso, a pressão do grupo não se limita apenas a comportamentos de risco. Ela também pode se manifestar em áreas como desempenho escolar. Se um grupo de amigos decide que estudar não é legal e prefere passar horas jogando videogame e assistindo as séries, é bem provável que seu filho sinta vontade de fazer o mesmo. A questão é encontrar um equilíbrio. Como pais, a gente precisa estar ciente de que a pressão dos amigos é uma parte normal do crescimento, mas que é nosso papel ajudar os nossos filhos a desenvolverem autoconfiança e a capacidade de tomar decisões. Isso significa ensiná-los que tudo bem dizer não e que ser autêntico é muito melhor do que se encaixar a qualquer custo. Lembra que a adolescência é uma fase de experimentação e descoberta e os nossos filhos vão errar, e isso faz parte do aprendizado. O importante é que eles saibam que podem contar com a gente, independente das escolhas que eles fizerem. E aqui vale ressaltar que contar suas próprias experiências para os seus filhos, as que você considera adequada e as que não, e as consequências que aconteceram com você, isso vai aproximar muito a relação e trazer para o seu filho a ideia de que você não é perfeito e que você entende o que ele está passando. Mas também é importante a gente olhar para os dois lados da moeda. Começando pelo lado positivo, que é mais fácil, ter um amigo para compartilhar risada, segredo e até tristeza é uma experiência importante. Essas conexões podem oferecer suporte emocional, algo que pode fazer toda a diferença em momentos difíceis. Pode acontecer do seu filho enfrentar um dia complicado na escola e ter alguém ao lado dele que entenda o que ele está sentindo, pode ajudar a aliviar a ansiedade e a tristeza. Além disso, as amizades são uma escola de vida. Interagindo com amigos, nossos filhos aprendem habilidades sociais, como se comunicar e resolver conflitos. Essas experiências ajudam a formar relacionamentos saudáveis também no futuro. Eles vão precisar dessas habilidades não só com os amigos, mas também em relacionamentos amorosos, familiares e no ambiente de trabalho mais tarde. Outra grande vantagem das amizades é o impacto positivo que elas têm na saúde mental. Relações saudáveis podem funcionar como um tipo de apoio emocional, trazendo alegria e um senso de propósito também. Quando os nossos filhos se cercam de pessoas que os incentivam, isso pode prevenir problemas como a depressão e a ansiedade. Agora vamos falar do lado difícil. Infelizmente, nem todas as amizades são saudáveis. Às vezes, nossos filhos se encontram em grupos que incentivam comportamentos de risco, por exemplo. Outro ponto a considerar é que amizades tóxicas podem afetar negativamente a autoestima do seu filho. Se ele estiver cercado por um grupo de pessoas que fazem bullying, que o criticam ou que o excluem, isso certamente vai afetar sua autoconfiança. O sentimento de não se encaixar pode levar a uma série de problemas emocionais e a uma visão distorcida de si mesmo, o que como pais, obviamente, a gente quer evitar a todo custo. Então, como a gente identifica se as amizades dos nossos filhos estão tendo um efeito negativo na vida dele? É sempre bom ficar de olho em alguns sinais que podem indicar que algo não vai bem. Por exemplo, mudança de comportamento são os primeiros indícios. Se o seu filho, que antes era super animado e sociável, por exemplo, começa a se isolar, a ficar mais irritado ou perder o interesse nas atividades que ele costumava amar fazer, isso é um sinal de alerta. Outro ponto que merece atenção é o desempenho escolar. Se você notar uma queda brusca nas notas ou na falta de vontade de ir para a escola e realizar as atividades propostas, também é hora de prestar atenção. A escola é um ambiente onde os nossos filhos passam grande parte do seu tempo. E se as amizades estão desviando o foco deles, isso pode refletir diretamente no aprendizado. Converse com os professores para saber como seu filho está se comportando em sala de aula e se as amizades que ele mantém estão interferindo de alguma forma. Esse diálogo entre escola e a gente é fundamental. Além disso, se você notar que seu filho começou a desrespeitar as regras da sua casa e se envolver em discussões desnecessárias ou pior, sinal de que ele está utilizando algum tipo de substância, isso jamais deve ser ignorado. Esses comportamentos muitas vezes não surgem do nada e podem ser resultado da pressão que ele está sentindo por parte dos amigos. É preciso ter uma conversa direta sobre esses assuntos, sem tabu, e deixar claro que ele pode contar com você para orientá-lo sem julgamentos. Muitas vezes, na maioria das vezes, eles simplesmente não sabem como agir, não conseguem enxergar outras formas de lidar com as situações. Então, na prática, como fazer isso? Primeiro de tudo, crie um ambiente seguro onde seu filho se sinta à vontade para compartilhar o que ele está vivendo. Pergunte sempre sobre as amizades, como ele se sente em relação aos amigos e esteja preparado para ouvir as respostas. Além disso, é importante estabelecer regras. Senta com seu filho e converse sobre os comportamentos de risco, como
Os mais graves, o uso de drogas e álcool. É importante que ele compreenda as razões por trás dessas regras. Falar sobre consequências de determinadas ações não é só uma forma de impor limites, é uma forma de educar. Quando seu filho entende o porquê das regras, ele pode se sentir muito mais inclinado a acatar. E como ajudar quando há pressão do grupo? Uma boa ideia é imaginar junto com o seu filho algumas situações hipotéticas e analisar junto com ele como reagir nessas situações. Às vezes, o simples fato de saber que é possível dizer não é o que dá a ele a confiança necessária para resistir a essa pressão. Esse exercício prepara seu filho para o que pode vir e fortalece a sua capacidade de tomar decisões. Se você perceber que seu filho está realmente enfrentando pressão dos amigos, em vez de brigar, mostre a ele que ele pode confiar em você. Valide os sentimentos dos seus filhos. Eu falo isso o tempo todo para vocês. Ouça atentamente o que ele tem a dizer e mostre que você entende como é difícil lidar com a pressão social. Às vezes, tudo que eles precisam é dessa segurança só para expressar as emoções deles. Outra dica muito importante, como eu já disse anteriormente, compartilhe as suas próprias experiências. Conte para ele sobre momentos que você enfrentou essa mesma pressão quando você era mais jovem. Mostrar que esses desafios são comuns pode tranquilizar o coração deles. Eu sempre conto para meus filhos uma situação que uma vez eu estava num grupo de 5 amigos que todos estavam fumando maconha. E eu fui a única pessoa que não fumei. Eu fui a única pessoa que recusou e todo mundo sabia que eu não fumava. E ficou tudo bem de falar não. Nunca fui zoada ou excluída de um grupo por conta disso. Por último, mas não menos importante, eu recomendo a prática de terapia para crianças e adolescentes. O apoio de um profissional especializado é possível atuar tanto na prevenção dos problemas que determinadas influências trazem, quanto no acompanhamento deles quando mudam de comportamento em razão disso. A terapia não é só para os filhos não, tá? Mamães e papais também precisam desse autocuidado com a saúde mental para lidar com as próprias emoções, aprender como reagir e como dar esse suporte necessário aos filhos. A orientação parental vai muito bem nesse sentido. Conforme nossos filhos vivem as fases da infância e adolescência, as amizades têm um papel muito importante na formação de quem eles são e nos valores que eles vão seguir até a vida adulta. Entender o impacto desses relacionamentos, muitas vezes é difícil, mas é preciso para garantir que eles estejam cercados por pessoas que os apoiam e incentivam para o bem, para o que a gente acha adequado. Amizades que trazem um senso de pertencimento, autoestima, incentivam boas escolhas, são importantes para o bem-estar dos nossos filhos e para a gente também. No entanto, também existem amizades que não são tão adequadas e que as influências não podem ser negligenciadas. E aqui acho que vale um adendo. Muitas vezes não é culpa dessas crianças ou desses adolescentes, é a fase que eles estão passando ou como eles são acompanhados. Mas a gente precisa entender o impacto disso para os nossos filhos e como agir nesse sentido. Como pais, o nosso papel é estar sempre atento aos sinais de que a influência dos amigos pode estar se tornando negativa. Conversar sem brigar ou ameaçar, incentivar que eles conversem sempre com a gente, são alguns passos que ajudam a fortalecer a confiança entre pais e filhos. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até breve.